Paulo Portas acha que o novo questionário para membros do governo é uma forma de António Costa passar um problema que é dele para o regime. José Eduardo Martins acha que os professores têm razão, mas o país é pobre. Ricardo Paes Mamed acha que o governo exagera no aperto orçamental. Esta é mais uma edição de Os Comentadores, onde vamos falar sobre estes temas, e de um de que poucos falam: as notas dos alunos dos colégios privados. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Cá estamos, Nuno Ramos de Almeida e eu, Pedro Tadeu, para mais uma edição dos Comentadores. Vamos começar por ouvir Paulo Portas discutir o assunto do momento, aquilo que toda a gente discute, aquilo que ocupa horas e horas de antena, que é a questão do novo questionário que os futuros membros do governo terão que responder, expondo a sua vida privada, ou pelo menos a sua vida financeira e legal, antes de aceitarem o cargo, para se tentar evitar as broncas que têm acontecido nos últimos tempos. Vamos então ouvir o que sobre este assunto Paulo Portas disse na TVI em 2 bocadinhos que eu editei, que me pareceram relevantes. Eu não posso deixar de reconhecer o talento que o Primeiro-Ministro tem para transformar um problema que é essencialmente dele numa questão de regime. Ora, eu digo que o problema é essencialmente dele porque nenhum Primeiro-Ministro, pelo menos que eu me lembre neste século, alguma vez enfrentou 12 demissões em menos de um ano de governo. E, portanto, a questão essencial está no tipo de recrutamento e nos critérios de recrutamento que o Primeiro-Ministro tem usado e que são essencialmente o partido e não mais do que o partido e dentro do partido as suas fações e equilíbrios. É evidente que o Primeiro-Ministro tentou envolver o Presidente da República, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal Constitucional, de acordo com o que diz a imprensa, e que, obviamente, cada um à sua maneira, ninguém pode partilhar uma responsabilidade política que é essencialmente de um Primeiro-Ministro, seja ele qual for, que é de formar o seu governo e ter critérios de escolha. É evidente que este sistema terá pelo menos a vantagem de dissuadir aquilo a que eu chamaria o chico espertismo. E, portanto, talvez haja pessoas que pensarão 2 vezes. Mas a verdade é que grande parte das perguntas que estão no questionário já estão noutro lugar, já estão no juramento, com certeza, na lei e, sobretudo, nas declarações de património e nos registros de interesses. Espanta até como é que no governo ninguém fez uma verificação disso. Quando se aceitam certas posições, essas declarações e esses registros têm que ser entregues. Não achas que isto é uma questão de regime ou que é uma questão que só António Costa é que devia resolver? Que é a tese inicial do Paulo Portas nesta intervenção. Apanhas-me bastante surpresa, porque é assim, eu já ouvi tanta coisa sobre este questionário que mais ou menos vou repetir aquilo que já discutimos anteriormente. Nós já falámos do questionário sem saber as perguntas em concreto. Acho que, de alguma forma, Paulo Portas tem razão a dizer que esta sucessão de episódios é uma coisa rara, não uma sucessão de escândalos políticos. Mas ele tem ali uma incorreção que, aliás, é repetida pela comunicação social, que é a admissão dos 12 membros do governo. Uma boa parte deles eram secretários de Estado que caíram porque o ministro se demitiu. Portanto, o número real, e alguns foram reconduzidos depois como ministros, nomeadamente os últimos 2. E, portanto, não é bem como se está a pintar. Certo. O que eu acho é que há aqui 2 questões. Uma questão é, evidentemente, que há aqui um conjunto de problemas relacionados com a escolha dos elementos do governo. E há um problema de um conjunto de escândalos. Conjunto de escândalos esse que, ao contrário do que Paulo Portas diz, não são novos e ele deveria sabê-los. No período final político do cavaquismo, tivemos um conjunto de escândalos bastante relevantes acerca disso. Não conduziram, na maior parte dos casos, a demissões. Portanto, acho que aqui um problema de uma má gestão política e, simultaneamente, há um problema de uma crise política de fundo social que tende a enfraquecer o governo e, ao mesmo tempo, a colocar esta questão. O que eu acho é que este questionário é um questionário um bocadinho abstruso, porque durante 40 anos
a questão não se colocou. E, de alguma forma, há uma forma de controle disso. Se o governo escolhe maus ministros e os maus secretários de Estado, há, como se tem verificado, uma espécie de aflição por parte da comunicação social e por parte de outros atores sociais, e há a sua demissão. E, no fim, o governo perde pontos do ponto de vista eleitoral. Portanto, o questionário, a mim, parece-me uma solução um bocadinho manca. Para além disso, o que se verifica é que o Marcelo Rebelo de Sousa tem feito pressão cada vez mais elevada para o governo. Ele agora está a dizer que o questionário que foi aprovado hoje aplica-se para os ministros e os secretários de Estado de ontem. E, portanto, há uma pressão política cada vez maior e parece-me que estes próximos anos do governo, pelo menos os anos seguintes a este, vão ser anos complicados, com o Presidente da República a tentar cada vez mais pressionar politicamente, de modo a deixar o país com a maioria política de que ele é originário. Eu acho que este instrumento, apesar de tudo, tem alguma utilidade para evitar coisas absolutamente desnecessárias que degradam demasiado o regime e dão demasiada força a movimentos que tentam, no fundo, afundar o tipo de regime que fizemos, nomeadamente o Chega, não é? Portanto, porque este tipo de situações, o efeito político último, mas é o efeito político, só que... o adjunto, desculpa lá, o adjunto do primeiro-ministro, era preciso um questionário para saber que ele estava metido naquele processo. Não, mas é um processo, ou seja, há um processo que, a partir do momento em que há um processo em que as pessoas são confrontadas com estas perguntas, ou seja, a noção de que há uma responsabilização política de si próprios é evidente e, portanto, e que a contradição em que podem ser apanhados se mentirem é muito, muito plausível, também é evidente. Claro que depois, como diz o Paulo Portas, há os chicos espertos que acham que podem mentir e aldrabar e portanto, acho que apesar de tudo tem alguma utilidade, mas não acho que seja uma questão fundamental de regime, não é? Ou seja, realmente vivemos bem 40 anos sem isto, não é? Mas acho que é um instrumento que pode ser útil. E acho também aqui que há algumas coisas que o Paulo Portas diz que não me parecem totalmente corretas. Por exemplo, o caso principal não é com um elemento do PS. Ou seja, a questão de que associar a corrupção a uma corrupção meramente de partidos não é verdadeira. A questão com a Alexandra Reis, ela não é militante do PS, nunca teve vida política ativa, foi uma administradora que foi até nomeada pelo privado e passou depois pelo serviço público, porque a TAP, entretanto, foi nacionalizada. Portanto, E o secretário-geral que está no Ministério do... Também não tem nada... do João Cravinho, no Ministério da Defesa, é do CDS, não é? Sim, e o vice-presidente da bancada do PSD, antigo presidente da Câmara Municipal de Espinho, é do PSD. Portanto, está relativamente bem disseminado. Acho que há aqui há de facto uma questão, digamos que a corrupção é um bocado transversal e que não é exclusivamente dos partidos, não é? É uma ponta. E, portanto, que é uma coisa que tem a ver, de facto, com esta promiscuidade entre, na minha opinião, o principal é a promiscuidade entre os negócios e a gestão pública, não é? E também acho que há um outro problema que é importante e que era relevante separar as águas, que é, não é por alguém ser investigado que ele é obrigatoriamente culpado e que se tem que demitir. O problema é que nós temos uma espécie de justiça que não funciona a longo prazo e depois temos uma condenação mediática que funciona a curto prazo. E está-se a dar a ideia errada que as pessoas têm que se demitir porque é aberta uma investigação. Naturalmente, se há suspeitas, se há uma denúncia, tem que ser aberta uma investigação. Mas isso não inverte o princípio das pessoas são inocentes até prova em contrário. Não passa a ser que as pessoas são culpadas até prova em contrário. Portanto, quer dizer, eu acho que aqui há uma deriva populista que faz com que, com alguma facilidade, o Ministério Público e alguma comunicação social estejam permanentemente a dizer que há investigações, às vezes sem o alegado investigado sequer ter sido constituído arguido, não é? Às vezes sem isso. E temos outra coisa que também me parece completamente perversa, agora que o caso mais recente de Fernandina é um bom exemplo, que é um caso que aconteceu em 2015, que é denunciado publicamente na imprensa em 2018 e a primeira busca que é feita é em 2022. Quer dizer, por muita falta de meios que haja, é um pouco incompreensível esta lentidão que coloca um problema político que podia ter sido resolvido definitivamente em 2018 ou 2019 e Fernando Medina ter uma vida separada agora deste problema
que lhe pode custar o cargo, não é? Mas, quer dizer, há de facto também a utilidade da justiça na vida pública está muito associada, digamos, a um mínimo de capacidade de resolver. Quer dizer, há uma lentidão excessiva. Eu compreendo que os tempos da justiça têm que ser lentos, mas numa fase de investigação como esta, estar ainda nem sequer a arguídos, estão mesmo na fase inicial da investigação. Portanto, 8 anos depois das coisas acontecerem e 5 anos depois delas terem sido denunciadas. Portanto, parece-me isso, de facto, demasiado. E isso tem custos para o regime, porque depois as pessoas, de facto, interpretam isto como uma degradação completa das instituições, a todos os níveis, e permanente, e isso parece-me grave. O Brecht tinha uma passagem acho que no Círculo de Giz Caucasiano, em que havia uma ama que colocava um processo por causa de não lhe pagarem a aleitação da criança, e quando o tribunal decidia, a criança já era um coronel dos hussardos. Portanto, enfim, digamos, a justiça tem alguma lentidão. Já agora só uma última boca para essa expressão. Esta coisa do Paulo Portas diz que os primeiros ministros são responsáveis pelas nomeações e que devem responder por isso. Eu estou-me a lembrar da cena que foi a tomada de posse de Paulo Portas no governo de Santana Lopes como ministro, pensava ele, ministro de Estado e da Defesa, e depois é anunciado pelo speaker ali em direto e ao vivo, ministro de Estado e da Defesa e dos Assuntos do Mar, e ele com ar surpreendidíssimo, mas eu sou do ministro dos Assuntos do Mar, não sabia que tinha sido nomeado para aquele cargo, e portanto a desorganização nas nomeações parece-me que foi realmente um pouco mais de trás do que neste governo. Vamos então mudar para outro assunto e começar a abordar outra questão, esta sim se calhar muito mais séria do que esta questão das nomeações, porque abrange muito mais pessoas. Vamos começar a analisar a questão das carreiras de professores e da situação da educação em Portugal, começando por um depoimento de José Eduardo Martins. Que acho que os professores têm razão, mas não vejo como é que estas coisas podem ser acomodadas todas num país pobre. Eu acho que os professores têm razão na maioria das suas queixas. Tu queres que eu te diga? Eu acho que eles têm razão em tinham a expectativa de uma carreira e ela foi interrompida. Têm razão. Tem razão que os ordenados são muito fracos, independentemente da expectativa. Tem razão que o topo da carreira está hoje vedado, independentemente das avaliações, com um conjunto de números clausos. Tem razão, embora não perceba muito bem o que pedem a seguir os sindicatos, numa vida errante que separa famílias e que os faz passar a vida com casa às costas, e haver relatos de professores que vão para o Algarve e quando chega ao fim do mês de maio têm que viver numa tenda num parque de campismo porque as casas no Algarve são para turistas a partir do início de junho. Tem razão nisso tudo. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu também acho que os enfermeiros têm razão. Acho que os médicos têm razão. Discordo por acaso só de uma coisa que o Francisco disse, embora seja muito difícil ver onde é que está o pódio da falta de reformismo. Eu acho que apesar de tudo é na justiça, não é na educação. Mas a verdade é que esta é a questão mais vasta que nós muitas vezes aqui discutimos, que é que escolhas se faz quando não há meios perante as respostas sociais que achamos que é precisas, e como é que salva o Estado Social sem produtividade para poder redistribuir. Então, que escolhas é que se têm feito para... Eu acho que o problema é sempre aquilo que a gente considera importante e relevante. Isto é, o Estado português não considerou irrelevante pagar dívidas dos bancos, e a maior parte deles privados, quando eles acumularam imparidades. Pagou essas dívidas. O Estado português não considera irrelevante pagar a dívida externa a ritmos crescentemente mais elevados, até mais elevados do que aqueles que são pedidos ou exigidos pela Comissão Europeia e pela União Europeia. Agora, o Estado português acha que não tem que pagar aquilo que deve aos professores. Os 9 anos que lhe congelaram da carreira, legalmente, têm que ser descongelados. Não é 6 anos e meio? Hipótese... Não é 6 anos e meio? Tinha ideia que era 6 anos e meio. Depois foram 9 anos... 2 meses e não sei o quê. Aliás, há uma crónica do Ricardo Araújo Pereira sobre isso, não sei quantos dias. Depois, a certa altura, o governo propôs descongelar apenas 3 anos, mas as negociações está bem. Okay, estão por aí, e na lei do orçamento estava uma linha que previa a devolução, e depois o PS fez chantagem com o PSD, portanto é uma história muito longa. A questão é, não é normal numa economia como a nossa, que vem crescendo, que vem fazendo determinadas coisas,
que a parte do rendimento cada vez mais elevada vá para os lucros e cada vez mais fraca vá para os salários. E nesta situação das pessoas é intolerável. Como é que é possível, com esta inflação, perdendo desde a Troika os funcionários públicos e os professores uma percentagem elevadíssima do seu rendimento, agora com a inflação ainda perdendo mais, tendo o ano em que desceram mais os salários do que no tempo da Troika, que não haja a ideia de que os salários que a gente paga têm que corresponder ao trabalho que as pessoas fazem, ou pelo menos têm que corresponder à possibilidade de sobrevivência. Como é que é possível dos professores que efetivam o tempo, a entrada na carreira, muitas vezes têm 16 anos, andar a saltar de um lado para o outro, possam sustentar 2 casas quando a renda de casa média em Lisboa passou para 2.000 euros, quando no resto do país subiu, somos o país da Europa que mais sobe as rendas de casas. Portanto, o normal seria que o Estado português achasse que deveria pagar aos seus profissionais o dinheiro correto, ou aproximadamente o dinheiro correto. O Estado acha que não tem que fazer essa satisfação, que eles podem continuar a viver com condições cada vez mais miseráveis, que não só não paguem o seu trabalho, como não os permitam sobreviver devidamente. E, portanto, a questão aqui não é não há dinheiro, é que a escolha do dinheiro é sempre feita a favor dos mesmos. O Estado português achou normal, por exemplo, pagar 140 milhões de benefícios às autoestradas. Foi uma escolha, não é? Escolhe não pagar outras coisas. O Estado português considera que deve abater-se 12 pontos percentuais em relação à dívida pública. Não é uma escolha, provavelmente se abatesse 6 e se redistribuísse socialmente, estaria na mesma a cumprir os critérios da União Europeia. Portanto, aqui é uma escolha, e é uma escolha política, e é isso que as pessoas querem dizer. Estão fartos de perder rendimento, estão fartos de viver uma vida de inferno. Há aqui um novo chavão no discurso das pessoas mais à direita que o José Eduardo Martins reproduz, que é: o país é pobre. Estou sempre agora nos comentários a ouvir: o país é pobre, o país é pobre, o país é pobre. O país é pobre, depende da visão. Comparado com o Afeganistão, não é? Quer dizer, o Banco Mundial classifica a riqueza do país em 40º lugar entre 200. Pá, não me parece assim uma classificação para um país pequeno como o nosso, não é? Uma coisa tão horrorosa que nos leve, digamos, a andar todos a passar fome, como acontece, infelizmente, em uma boa parte do mundo. Há aqui qualquer coisa. E se nós pensarmos que trabalham 4 milhões e meio de pessoas, e que mesmo assim o PIB é de 200 e tal mil milhões de dólares, e que se eu dividisse esse PIB pelo salário, se houvesse um salário único em Portugal, não é? Esse salário para esta população ativa era de quase 4 mil euros. Quem é que ganha 4 mil euros em Portugal? Claro que isto é um discurso um bocadinho distorcido, que é a realidade económica e a criação de riqueza não vem só do trabalho. Mas, de qualquer maneira, ilustra digamos, a desproporção entre o que é a realidade social e a riqueza que está disponível no país. O país é pobre, mas há muita riqueza. É pobre se compararmos com os Estados Unidos da América, realmente, ou com os Emirados Árabes Unidos, mas não é pobre para alimentar corretamente as condições de vida decentes que é necessário ter na sociedade. Para isso não é pobre. E eu creio que a questão que está sempre em cima da mesa é as classes trabalhadoras, nomeadamente na função pública, porque depois há o ódio a quem trabalha para o Estado e a competição de que o privado é que tem que prevalecer. E, portanto, a função pública, sejam os professores, sejam outros funcionários públicos, têm que pagar a crise. É basicamente o discurso que estamos sempre a ouvir. E isto arrasta-se demasiado tempo com critérios que são completamente discutíveis, como tu acabaste de demonstrar. E, portanto, eu quero muito refutar esta ideia de que o país é pobre. O país não é o país mais rico do mundo, obviamente que não, mas tem riqueza suficiente para que a justiça social seja outra. É isto. A questão é esta. Eu queria dizer que li um artigo muito interessante de um comentador no DN chamado Pedro Tadeu sobre os salários dos professores e sobre a suposta facto dos professores ganharem 40% mais que os seus congêneres. E depois, num brilhante trabalho desse comentador que eu não conheço, ele a certa altura mostrava que a maior parte das pessoas ganhavam bastante menos e apenas as chefias, que eram muito limitadas, ganhavam mais. Portanto, de alguma forma podemos dizer que o país tem muitos pobres, mas produz riqueza que vão para outros que não aqueles que trabalham.
Sim, esse trabalho baseava-se num relatório da OCDE, que aliás tem um dado que eu depois não escrevi, porque não encontrei em lado nenhum e não percebo como é que eles chegam lá, que é o salário mais baixo dos professores líquido é de cerca de 1030 e tal euros, é pouco mais de 1000 euros, isto depois de descontar os impostos, mas eles têm no topo a possibilidade de um professor ganhar 71 mil euros por ano. O que é, por todas as contas que eu fiz, o máximo, um diretor de escola que receba no final de carreira, que tenha que esteja mesmo no topo do topo, que receba todos os suprimentos, daria no máximo 56, 53 mil euros por ano. Mas a verdade é que esta informação passa para o CDE, é dada pelo governo português, e parece-me que há aqui aparentemente, para mim, há um erro, não é? E, portanto, mas depois, como não há capacidade de analisarmos criticamente esses dados, porque nem sequer sabemos como é que a conta foi feita, a comunicação social reproduz uma realidade que me parece que é evidentemente impossível de acontecer. Portanto, essa diferença salarial que está apontada aí parece-me obviamente um erro. Só que influencia politicamente esse tipo de erros, o discurso e o debate que vamos ter. Não é? A propósito disso, passo agora um depoimento de Ricardo Paes Mamed, que vem precisamente pôr o dedo na ferida sobre estas questões, falando das questões de gestão orçamental que o Governo tem tido nos últimos anos. O que é que o Governo pode fazer para lidar com este problema? O Governo já podia ter feito alguma coisa. Uma das coisas que insisti muitas vezes aqui é que o Governo estava a ir muito para além do que precisava, com péssimas consequências para o país e para a estabilidade social do país no que respeita à política orçamental. E eu não sei se o Governo dá sinais que vai querer continuar na mesma linha, portanto não estou a ver fazer nada nessa frente. Em não fazendo, eu acho que é muito importante pensar coisas como é que se dá a carreira, como é que se diminui as deslocações e os custos de quem trabalha, como é que se melhora a formação de base, como é que se repõe a ideia dos estágios que em tempos houve e que deixaram de existir, como é que que sentido é que fazem pôr determinado tipo de entraves absurdos, como é que se mexe numa avaliação para que ela efetivamente contribua para um melhor desempenho e não simplesmente para justificar mais entraves. Portanto, questões que não passam necessariamente pelo dinheiro. Sim, mas o dinheiro não é menor. O dinheiro não é menor? O dinheiro é importante, não é? Sim. Do dinheiro falámos anteriormente e também falámos de alguma forma da política orçamental. Eu acho que o problema de fundo só para te dar um exemplo, os números são do Eugénio Rosa, entre 2004 e 2021, só com a questão da alteração do Código de Trabalho, os trabalhadores perderam 60.690, portanto 60 milhões 60.690 milhões de euros de rendimentos. Portanto, quer dizer que existe uma degradação consecutiva. Eu não apanhei durante quanto tempo? Qual é o período? Entre 2004 e 2021. É muito dinheiro. Fontes sim. E isso é consentâneo, por exemplo, entre 2001 e 2016, a parte da percentagem do rendimento que vai para o trabalho desce 11%. E acho que é a queda maior, das quedas maiores dos países do mundo, essa degradação dos números, no fundo, daquilo que tu vais remunerar a parte do trabalho. E depois a forma de corrigir isso é ter, de alguma forma, políticas sociais e políticas orçamentais que possam investir no trabalho, que possam ter outro tipo de economia. E nós estamos a fazer uma economia de baixos salários e uma economia em que parece que o trabalho não está ligado à produção de riqueza. Esse, para mim é o fulcro da questão. Hoje há uma percepção ideológica e social que a riqueza nasce no espaço e na especulação. E, portanto, não há uma ligação da criação da riqueza ao trabalho e não há uma capacidade política de reivindicar, por parte de quem trabalha, uma remuneração de vida. Porque não é possível, já no tempo, quando se faziam os estudos do valor trabalho, no tempo do Marx, o Marx dizia que o salário mínimo era aquele que permitia a reprodução da força de trabalho. Quando hoje nós não conseguimos pagar
a habitação e a alimentação, nem isso está garantido. Portanto, há uma degradação muito grande disso, e de facto acho que o Ricardo Paes Mamet tem razão ao dizer que também contribui para isso uma política de Estado, que tem outras prioridades que não o conseguir uma maior redistribuição de riqueza e uma maior igualdade. E o que estamos é a viver num país, como é o caso dos professores, em que pessoas que fazem um mestrado ou uma licenciatura, mas vão ganhar 1000 euros. Portanto, é de facto muito, muito, muito baixo, porque depois quem tem o 12º ano, se for para empregado de mesa, vai ganhar o mesmo. Em algumas situações, não é? E portanto, não. Há aqui uma. E outra coisa é, de facto, além da questão dos salários, é não intervir em mercados que estão completamente desregulados, como o da habitação, de facto, onde é necessária uma intervenção porque termos em Lisboa um valor médio da habitação que é superior a Madrid ou Londres é um absurdo, não é? Portanto, não corresponde a nenhum padrão completamente aceitável, mesmo numa economia de mercado completamente aberta. Portanto, isso há aqui digamos, uma especulação associada que precisa de um mínimo de controle, não é? E, portanto, desse ponto de vista, o governo é muito inativo e muito complacente. E é até inativo numa coisa importante, que é, nós estamos a falar das condições de trabalho dos professores, que é fundamental para um sistema público de ensino competente. Ter bons professores, bem pagos, com condições, é fundamental. Mas há uma degradação do sistema de ensino. Isto é, esta política orçamental promove uma degradação do sistema de ensino. Nós temos menos 2 mil milhões de euros de investimento no sistema público de ensino que a média dos países da OCDE. E, portanto, cria-se uma realidade de uma progressiva degradação, uma alteração das condições, há uma progressiva municipalização dos serviços públicos, tanto de saúde como os serviços de ensino. Agora o governo vem dizer que não é na colocação dos professores, mas não é bem assim, mas é pelo menos no sentido da reparação das escolas, do pessoal, dos investimentos feitos. E então estamos a criar condições para termos escolas públicas de qualidade mediana e outras medíocres, e estarmos a fazer um sistema em que o sistema público deixa de ser um sistema universal, que garante o ensino de qualidade para todos, mas passa a ser um sistema menor do ponto de vista dos seus serviços. Isto é, caminha-se com a degradação orçamental para uma situação de piorar os níveis da educação, o que é absolutamente gravíssimo para um país que pretende alterar, ou tem que alterar o seu modelo produtivo, tem que alterar os níveis de educação que tem, que é, aliás, uma das questões que se coloca em relação, por exemplo, aos países do leste da Europa. Eles não só estão mais próximos da Alemanha, onde são grande parte dos investimentos europeus, mas também têm níveis de educação bastante mais elevados. E é sobre a educação fora do ensino público que agora vamos falar a seguir, na nossa nova rubrica. E porquê é que não se fala disto? Ora bem, por acaso o Ricardo Paes Mamet falou disto lateralmente numa intervenção que fez e que nós passamos aqui assim, mas eu imagino que seriam as polémicas se a notícia que eu vou mostrar e que vou citar aqui no ecrã, deixa-me cá ver se eu encontro. Agora é uma operação técnica de grande dificuldade, deixa-me cá ver, ora cá está ela. É uma notícia do Expresso referente ao ensino privado. Eu imagino que seria esta notícia, se se referisse ao ensino público, o escândalo que isto não levantaria. O título é: nos colégios, 20 é o valor mais comum nas disciplinas sem exame nacional. Ou seja, nas disciplinas que não vão a exame, os colégios privados dão sistematicamente nota 20 para subir as médias dos seus alunos para eles poderem entrar mais facilmente na universidade. É este o problema que aqui está. E isto, por acaso é curioso também, porque aqui agora não tenho aqui comigo, mas aqui há uns tempos apareceu uma notícia, um estudo, que dizia que, por acaso, os alunos do ensino público na universidade saíam-se muito melhor, em média, do que os alunos do ensino privado, o que também desmonta o mito da qualidade superior do ensino privado em relação ao ensino público, sendo que o ensino público, a média tinha sempre que baixar, porque abrange toda a gente, e o ensino privado é só pessoas que podem pagar para lá estar, portanto, e é uma quantidade de pessoas muito menor. Portanto, o potencial de melhoria de notas já seria a partir
mais fácil de conseguir no privado. Mas a verdade é que há uma manipulação dos dados que é inaceitável. Não achas isto um bocadinho escandaloso, Nuno? Não, é exemplo que o mercado funciona. Tu pagas para entrar na universidade, independentemente dos teus conhecimentos, tu entras na universidade, não é? Porque eles inflacionam-te as notas. E é bastante interessante nessa notícia do Expresso, em que quando há disciplinas que vão ao exame, as pessoas dessas escolas privadas que tiveram essas notas inflacionadas, já não estamos a falar das notas que não vão ao exame, mas outras que provavelmente serão menos inflacionadas, têm em média 3 ou 4 valores abaixo em exame do que a nota que estiveram dada no colégio. Portanto, eu acho que isto é digamos, é um caso inominável, mas é a prova que não só normalmente o dinheiro conta muito do ponto de vista do resultado da educação, porque obviamente as pessoas têm acesso a explicadores, têm acesso a melhores professores, têm acesso a mais livros, têm acesso a todo o tipo de recursos que os outros não têm, como o próprio sistema privado garante que ainda tenham acesso a uma parte que me parece muito fora da legalidade. E, portanto, a questão aqui está, do meu ponto de vista, em garantir um ensino público de qualidade para toda a gente, independentemente dos alunos que frequentam o ensino público. Só dessa maneira é que isso funciona como elevador social. E verificamos que isso é possível quando vamos analisar as universidades. Quais são as universidades topo em Portugal? São maioritariamente, tirando o caso da Católica, são maioritariamente públicas, não é? Isto é, não é pelo facto de ser público que o ensino não tem que ter qualidade. E há aqui também um problema que é, face a esta informação, não se faz nada. O Estado não atua, ou seja, para corrigir a distorção. Eu gostaria de ver alguma ação sobre esta matéria. Não é? Parece-me que não. Parece que não está a acontecer nada. Eu acho que o Secretário de Estado o que diz é que acho que a ponderação dos exames resolve tudo. Acaba por ter que ser elevada por causa disso, não é? Há qualquer coisa disso, eu não tenho a certeza, na notícia não me fica claro, ele diz que os exames são, no título, são um elemento regulador, agora regulador em que sentido, não é? Em que percentagem? O que também é incorreto, porque aquilo que tu fazes num ano devia valer mais do que aquilo que tu fazes num exame apenas, em 2 horas. Sim, mas apesar de tudo, isto agora para mim já não depende só da questão privado-público. Há diferenças regionais e de avaliação que têm que ser minimamente compensadas e a única maneira é haver alguns exames para resolver isso. Mas de facto, aquilo que o trabalho que um aluno faz durante um ano tem que contar bastante, não pode ser uma coisa desprezível. Bom, acho que por hoje estamos aviados. Voltamos para a semana para mais uma edição de Comentadores. Espero que tenham gostado desta. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.